Lafões FM. Desporto. Antes de mais, muito boa noite, caros Jorge e caros ouvintes da Rádio Lafões. Quero desde já agradecer o convite que me foi feito, o desafio, e no qual agradeço. Vamos então para mais uma análise à divisão de honra, mais uma divisão a mais uma jornada, começando por olhar a jornada 16, foi a jornada passada. Carlos Sousa, quais foram os pontos de destaque da jornada 16 a que queira fazer referência? É sim, os pontos de destaque queria fazer referência nomeadamente ao jogo entre líderes, nomeadamente Castor e Sátão. Um jogo que foi marcado pela incerteza no marcador, onde os pormenores acabaram por decidir o jogo. O Castro Daire foi uma equipa extremamente agressiva, com e sem bola. Tem sido o seu fator a jogar em casa. É muito forte nas transições ofensivas, o que se veio a verificar. Após uma perca de uma oportunidade por parte do Sátão, o Castro Daire conseguiu numa transição ofensiva muito rápida fazer o 2-0. A partir daí as coisas tornaram-se complicadas para o Sátão. O Castro Daire, de facto, em casa tem sido bastante forte, ou seja, em 8 jogos, 7 foram vitória, apenas perdeu com uma Mita da Beira. Também queria realçar uma Mita da Beira que tem perdido pontos em casa e tem demonstrado por vezes alguma falta de ambição quando joga com equipas teoricamente mais débeis. Tem 3 empates em casa, o que vem contrapor o que faz fora, onde fora tem conseguido excelentes resultados. Queria realçar também a mudança de líder, nomeadamente a equipa do Lusitano, que acabou por perder em Mangualde. Teve imensas oportunidades de golo, contudo na baliza de Mangualde esteve um guarda-redes que foi capaz de superar os jogadores do Lusitano. Também aqui a inoperância ofensiva por parte dos seus avançados foi clara. O Mangualde defendeu por bem espaços perante uma equipa que tem um jogo organizado e procura constantes mudanças de corredor. Aqui acredito que talvez tenha sido um percalço de parte do Lusitano. O Lusitano é uma das equipas mais equilibradas deste campeonato e aqui o fator plantel, grupo, poderá ser fundamental para as próximas jornadas. A equipa que consiga manter um ritmo e consiga uma mudança ou uma substituição e o ritmo não baixar, terá se calhar, será aquela equipa que terá mais sucesso no futuro nos jogos próximos. Queria realçar uma nota negativa que na semana passada prevíamos o oposto, ou seja, a derrota do Paivense. Perdeu em casa com o Rezende. O Rezende, 2 bolas paradas foram suficientes para vencer o jogo. O Rezende apenas obteve a sua segunda vitória fora de casa. Parece que quer sair dos lugares de despromoção. O Paivense foi uma equipa ofensiva, teve mais posse de bola e oportunidades de golo. Contudo, foi demasiado permeável nos seus esquemas táticos, nomeadamente cantos e livres, onde o Rezende soube aproveitar muito bem. De facto, a jornada ficou marcada pela superioridade das equipas que jogam em casa. O fator casa tem sido preponderante para algumas equipas. Dos 8 jogos, 6 equipas venceram em casa, o que de facto vem realçar que o fator casa, de uma média e ao todo desde o início da competição em 128 jogos, as vitórias em casa foram ao todo de 65, ou seja, 51% dos resultados são feitos em casa por parte das equipas. Realçar mais uma derrota por números expressivos de Molelos. Continua com dificuldades em encontrar o caminho para as vitórias, apesar da entrada do seu novo treinador, o José Chaves. Outro dado curioso tem sido o Senancelho, que ainda não conseguiu vencer fora. Mais uma derrota, neste caso com um dos aflitos, Sporting Lamego. De facto, a tabela está a começar a ganhar o seu figurino. Temos o grupo dos líderes, que isso aí é inquestionável, e depois temos um segundo grupo que está no meio da tabela, no entanto não pode vacilar em qualquer jogo. E depois temos um grupo de aflitos que de facto tem aumentado, nomeadamente, na minha opinião, com a entrada de Senancelho após esta derrota. Temos aqui nomeadamente 7 equipas. Por fim, o Vozela, mais uma derrota frente ao Viseu Benfica, e muito dificilmente conseguirá manter a divisão de honra. São estes os pontos de destaque que queria salientar da 16ª jornada. Muito bem, vamos então analisar a 17ª jornada e começamos logo por um jogo interessante, que é a São Lusitano de Vildominhos Paivense. De facto, eu considero que será um jogo extremamente equilibrado, onde os detalhes poderão definir o resultado. Paivense é uma equipa que joga junta e pelo conhecimento próprio, mistura um misto de experiência com alguma juventude. É uma equipa que fora apenas tem uma derrota e 4 empates. É uma equipa muito organizada defensivamente, muito bem orientada pelo Jorge Paiva. Quanto ao Lusitano, de facto, não perdeu esta época em casa.
É uma equipa forte na sua organização, com jogadores que podem decidir em termos individuais. Curioso também é os golos marcados sofridos por ambas as equipas, o qual caracteriza um equilíbrio. O Lusitano tem 27 golos marcados e 15 sofridos, enquanto que o Paivense tem 24 marcados e 16 sofridos. Eu aqui não queria lançar de facto alguma ascendente para qualquer das equipas. Talvez o Lusitano por ser um sério candidato, mas acho que o Paivense será um jogo que vai dificultarem muito a tarefa do Lusitano. Passamos para um Rezende Castro Daire, mais um líder a disputar e a deslocar-se a um terreno que também habitualmente não é fácil. Sim, de facto não é um terreno fácil. Rezende vem de uma vitória extremamente importante e moralizadora em casa do Paivense. Vai jogar contra o líder do campeonato. Poderá ser uma motivação extra. O Castro Daire chegou à liderança e acredito que não deixe fugir nesta jornada essa liderança. O Rezende, de facto, em 8 jogos em casa apenas perdeu 4. Enquanto o Castro Daire fora tem apenas 2 derrotas. O Castro Daire é uma equipa muito forte nas transições ofensivas, o que se veio a verificar no embate entre líderes, entre o Castro Daire e o Sátão. E acredito que o Castro Daire saia vencedor deste jogo, porque também tem o melhor ataque da prova e, para além disso, tem uma das melhores defesas também. Muito bem, passamos para o Sátão Tarouquense. Sátão vem de uma derrota que foi decidida em pormenores, com o Castro Daire. Com o Tarouquense, na primeira volta as equipas empataram a 0, mas o Sátão em casa ainda não perdeu. Dos 8 jogos, 7 foram vitórias, apenas um empate, e eu aqui dou o claro favoritismo para o Sátão, pois o Tarouquense fora apenas tem uma vitória e 6 derrotas. Apesar do Tarouquense vir de 5 jogos sem perder, eu acredito que o Sátão não vai perder pontos e não vai querer perder pontos para não hipotecar a sua possibilidade de se manter na frente da tabela. Passamos para um Canas Senhorim Viseu Benfica. Viseu Benfica, que eu acho que aqui é ao contrário no campeonato. O Viseu Benfica vem a subir e o Canas Senhorim tem vindo a descer. Sim, de facto é curioso. O Canas Senhorim teve uma fase inicial extremamente positiva, estando entre os líderes do campeonato. A partir de uma determinada fase, nomeadamente de novembro, começou a perder o fulgor que tinha. No entanto, este jogo para mim será uma incógnita em termos de resultado. O Canas perdeu o tal fulgor e o Viseu Benfica tem ganho pontos nos últimos jogos. No entanto, foi com os seus diretos adversários, não com adversários acima da tabela. O Canas tem apenas uma derrota em casa nos 7 jogos, enquanto que o Viseu Benfica apresenta fora 5 derrotas. Aqui será um jogo extremamente equilibrado, com incerteza no marcador. No entanto, o Canas não vence em casa desde 4 de novembro. Aqui vamos ver o resultado, talvez um empate, porque as equipas estão muito próximas da tabela e o Viseu Benfica, se quer fugir rapidamente, terá que vencer este jogo. Depois passamos para o Vouzela Fornelos. Fornelos tem sido uma das surpresas do campeonato para muita gente. Sim, o Vouzela tem feito o seu campeonato, nomeadamente em casa. Um campo extremamente de dimensões reduzidas, onde todos os adversários que lá passam têm sentido muitas dificuldades em tirar de lá pontos. Contudo, o Fornelos vem de uma vitória folgada, não tem conseguido esconder algumas fragilidades, nomeadamente fora, talvez devido às dimensões do campo em que está habituado a jogar. No entanto, o Vouzela estará numa fase já muito difícil na corrida dos lugares de manutenção. Será talvez a última possibilidade para o Vouzela. Contudo, o Fornelos poderá ter uma palavra a dizer. Depois passamos para um Molelos Sporting de Lamego. O Molelos tem nas últimas jornadas só derrotas, tem tido algumas dificuldades em conseguir uma vitória. Será um jogo entre os aflitos, onde o fator casa poderá ser fundamental. O Molelos vem de uma série de derrotas até bastante expressivas. É a pior defesa mais batida do campeonato. Teve uma mudança de treinador, fator esse que podia ter sido motivador para a jornada anterior, o qual não se veio a concretizar. E o Sporting Lamego, fora, não tem qualquer vitória. Portanto, aqui o Molelos poderá ter uma grande e uma boa oportunidade para voltar às vitórias. Depois um Sernancelho Moimenta da Beira, uma deslocação também difícil de um dos líderes do campeonato. Sim, de facto será uma deslocação parte do Moimenta da Beira muito difícil. É um derby. O Sernancelho perdeu apenas um jogo em casa. Tem feito o seu campeonato aqui. No entanto, fora não consegue utilizar. É das equipas que mais derrotas tem fora. Tem feito o campeonato em casa. Portanto, aqui o Moimenta da Beira terá muitas dificuldades. Será um jogo extremamente equilibrado e emotivo. O Moimenta da Beira, para se poder afirmar como sério candidato, não pode perder pontos. Perdeu pontos em casa e tem perdido alguns pontos em casa, nomeadamente com equipas que são da tabela classificativa abaixo, mas fora tem conseguido
ter resultados bastante positivos. De facto, é curioso, dos jogos fora, o Moimenta da Beira tem em 8 jogos 6 vitórias e apenas 2 derrotas. Aqui o fator casa por parte do Selancei será muito importante. Um resultado muito difícil de prever. Talvez o empate será o resultado mais provável. Muito bem, para terminarmos a análise de hoje, falta falarmos num Campia Mangualde. Equipas separadas por 10 pontos. O Campia vem de um empate moralizador frente a um dos líderes, no Moimenta da Beira. Será aqui também um jogo extremamente importante, frente a um Mangualde que teve uma jornada bastante positiva, vencendo um Lusitano. Lusitano que vinha de uma série de 9 jogos sem perder, tendo a última derrota a 1 de novembro. Aqui o Mangualde, após ter batido o líder, de certeza que terá uma motivação extra e talvez perante uma equipa do Campia e a sua experiência possa levar de vencida o Campia. Aqui o resultado, de facto, prevejo que o Mangualde talvez consiga trazer uma surpresa dali. Muito obrigado e até à próxima semana.